Olá, conversa de peso de hoje volta a conversar com um querido médico nosso, da nossa cidade, da nossa região. Aliás, cardiologia é um assunto que me é muito caro e de tempos em tempos a gente convoca ele aqui para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto. É quase uma consulta coletiva 0800, doutor Benini. Doutor Luiz Fernando Benini as pessoas não conhecem, mas se diz doutor Benini, todo mundo conhece. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Muito obrigado pela solicitação. E a gente vai conversar algumas coisas, tecer alguns assuntos novos que andaram surgindo ou que mudaram, que foi para isso que tu me convidou, então eu estou à tua disposição. Doutor Benini, é impressionante como quando o senhor vem aqui as pessoas comentam muito. Não sei se pela sua personalidade como um todo, mas o assunto do coração dentro da saúde, ele talvez seja um dos mais preocupantes, né? É uma das doenças que mais mata, né, sabidamente. A insuficiência cardíaca é uma doença muito grave, mata mais que câncer. Imagina. Hoje em dia o câncer tem mais soluções ou mais aprimoramento em termos de sobrevida do que uma insuficiência cardíaca. Então, as coisas do coração têm que ser realmente... Mesmo que tenha sobrevida, a vida é completamente diferente. E também a vida é completamente diferente. A pessoa precisa se restringir esforços físicos, precisa se controlar. E uma das coisas que andaram mudando, e que, claro, cada paciente tem que conversar com o seu médico, é que agora nos últimos congressos que a gente assistiu, mudaram algumas coisas sobre a restrição de sal para quem tem uma doença chamada insuficiência cardíaca, que anteriormente se restringia completamente o sal. Hoje em dia, depois de uma meta-análise de mais de 9 trabalhos, ficou comprovado que quando o paciente está bem tratado com as drogas modernas, com as drogas atuais, com as novas drogas para insuficiência cardíaca, não há mais necessidade de se restringir tanto o sal. Ele deve diminuir, mas não tanto, não ser retirado, porque se viu que quem restringe muito o sal tem mortalidade até maior do que quem não restringe. E por que isso aconteceu? Porque as drogas novas começaram a melhorar muito os pacientes, os novos medicamentos, e hoje em dia, então, está comprovado cientificamente que não há necessidade de restringir tanto. Se bem que isso é um assunto que cada paciente tem que discutir com o seu médico, né? Eu só estou trazendo um dado científico que todos os meus colegas, a maioria que eu conheço, que acompanha o congresso, sabe disso, mas isso tem que ser discutido cada médico, não cada mudou paciente. no que diz respeito à hipertensão. Não, quanto à Continua hipertensão não. sendo Continua grande hipertenso, vilão da continuo pedindo para restringir também, não cortar porque ninguém aguenta, né? Mas restringir drasticamente, porque tu sabe que no Sul nós somos o estado que mais consome sal. Então, quanto menos sal para o hipertenso, melhor. É uma vida melhor. Por a insuficiência cardíaca também é bom, mas depois dele compensado, depois dele com as drogas todas efetivas, das quais eu trouxe, lembra quando foi lançado o Entresto, que é o sacabutril com valsartana, depois foram lançados uns remédios para o diabetes que fizeram mais bem ao coração do que ao diabetes, os inibidores da CGLT2, que a gente chama, é o famoso Forxiga, Jardiance, esses remédios. Com o paciente tomando esses remédios e estabilizado, não há mais necessidade de cortar tanto sal, que melhora a vida, né? Porque é muito ruim tu te restringir. Uma vida mais palatável. Mais palatável. Fazer com que o paciente possa comer um churrasquinho com os filhos no final de semana, da carne lá do Chiru, que tu estava entrevistando agora. Tava o Anel com a gente aqui. Eu fiquei constrangido de falar sobre aquela picanha ou aquela costela pingando assim na brasa com o senhor aqui nos nossos bastidores. Eu também gosto. Também gosto. É claro que médico também come uma picanha mas gordinha. Todos nós comemos. O que acontece com essas modificações, esses exames esses estudos que constantemente são feitos? Nesse momento, imagino que tem uma quantidade enorme de exames, de testes acontecendo no mundo afora. Sim, testes de novas drogas, né? Para quem está nos assistindo, muitos precisam tomar as estatinas, as drogas que nós já comentamos uma vez, a
rosuvastatina, a atorvastatina, disponível pelo SUS, mas pela farmácia popular nós temos a simvastatina, que não é uma das mais potentes, mas todos aqueles remédios que foram lançados, os preços começaram a diminuir. Lembra que a gente falava que era muito caro. E para quem tem efeito colateral com as estatinas, principalmente problema de dor muscular, muitos pacientes estão nos assistindo, muitos ouvintes já tiveram dor muscular, precisam baixar o seu colesterol alto, são hipertensos, já tiveram algum evento coronariano e precisam baixar o seu LDL colesterol e a estatina faz mal. Agora está sendo lançado o ácido bempedóico, uma droga nova, nos Estados Unidos já deve estar chegando, já foi aprovada, deve estar chegando acho que no próximo ano, que é um remédio que não atua a nível muscular, não dá aquele efeito da dor muscular. Vai ser uma opção para quem não pode usar a medicação, a estatina no caso. Doutor, a grande parte das doenças que a gente tem são das inflamações, né? Sim, é. E a aterosclerose é isso. A aterosclerose nada mais é do que uma inflamação, né? Claro, um pouquinho diferente do que os pacientes imaginam, mas é um estado inflamatório de todo o organismo, começando com todas essas coisas que levam essa inflamação, a dieta, falta de exercício, principalmente o problema do açúcar, da pressão alta. Tudo isso vai fazendo com que os vasos comecem a sofrer, comecem assim a enrijecer, ocasionando pressão alta, infarto, problema nos rins, etc, etc. Uma vez enrijecido, é possível desenrijecer? Sim, sim. A gente já tem pacientes, a gente na nossa clínica, eu te lembro a última vez que eu vim aqui, estava sendo lançado aquele aparelho que vê a rigidez vascular. É um aparelho que dá uma estimativa de idade dos teus vasos. E eu já tive vários pacientes que fizeram esse exame, deu uma idade avançada. Por exemplo, tu tem 50 anos e dá vasos de 62, 65. Porque ele joga aqueles dados que ele lê pelo aparelho num software e calcula com aqueles dados que idade tu terias. Se for a tua idade, tudo bem. Se for uma idade maior, tu precisa tomar mais precauções, baixar mais a pressão do que tu acha que tem que baixar ou que tu acha que está normal, diminuir mais o açúcar, diminuir mais o colesterol, aumentar exercícios. E eu já tive pacientes que passaram de 55, tendo 55 anos, tinham uma idade vascular de 65, a gente conseguiu, a medicina consegue trazer para uma idade mais adequada à dele, para que ele não tenha um evento nos próximos 5, 10 anos. Que é o VOP, aquele exame que calcula... Lembra? Eu trouxe aqui o lançamento. Eu tive a oportunidade de ir lá de fazer esse exame com o senhor e para minha alegria, a minha idade... Não era tão alta, me lembro. Foi menor do que a minha idade biológica. Provavelmente tu deve estar, mesmo com o teu peso, tu deveria estar com a tua pressão bem controlada. Sempre teu açúcar deveria estar, eu imagino bem, tu só tem o fator... A obesidade e o sedentarismo, doutor. Ninguém inventou nada contra isso, né? Não, ainda não. Tu pode comer o churrasco do Chiru, mas tu tem que caminhar 3, 4 vezes por semana. Eu já te pedi isso. Eu já tentei contratar alguém, mas que mostra resultado. E não consegui ninguém assim que comprovasse que me daria resultado. Assim, porque eu acho que cada pessoa tem que tentar achar o esporte que lhe é conveniente. E até a caminhada. A caminhada é uma coisa simples. A caminhada é um dos melhores exercícios. Mas ela precisa ter frequência e intensidade. Tem que ter uma certa frequência. A gente preconiza que a pessoa faça pelo menos, no maior dias da semana, 45 minutos. Então seria bom. Uma caminhada de 45 minutos não é uma coisa do outro mundo. 3, 4 vezes por semana. O ideal seria 150 minutos dividido na semana. Isso dá 150 minutos. Esse é o ideal. 5 Esse é o de que 30. Os trabalhos mostram. 150 minutos dividido em 3 vezes 50, em 4 vezes 40, enfim. Tu sabe que o meu esporte que eu gosto, eu tenho que ir a Porto Alegre para jogar. Eu jogo squash. Ontem joguei 2 horas. Por quê? Porque é o esporte que me onde tem prazer. Onde eu tenho prazer, onde eu gosto. Mas outras pessoas gostam de jogar tênis, gostam de jogar... Como é que é agora? Esporte da moda? Pádel. Não, como é que é? Beach tênis. Beach tênis. Qualquer coisa eu tenho um prazer louco de terminar o esporte, doutor. Duplamente. Primeiro, porque terminou. Depois que, claro, a endorfina que libera é algo fantástico. Né? Não é à toa que a gente se sente tão bem depois de uma atividade física. Por causa disso. Mas ir e estar lá... que desgraça. E não adianta, a medicina ainda não evoluiu para isso. Não, né? ainda não.
Por algum tempo você não vai trazer essa notícia. Não, Fica acho que tranquilo, não. gordo sem vergonha. A gente tem outras notícias boas. Muitos dos nossos ouvintes, nós temos quantos habitantes no Vale dos Sinos? Mais ou menos. Em torno de 2 milhões. Nós pensamos Canoas junto e tudo, são mais de 2 milhões 2 de pessoas. milhões? A cada 500 pessoas, uma tem uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é uma hipertrofia do coração. Você já foi no seu médico e aí ele disse que o seu coração está hipertrofiado. Não por causa da hipertensão. A pessoa não tem hipertensão, mas ele está hipertrofiado por conta própria. Está surgindo um novo medicamento, um medicamento novo agora, o Mavacantem, que vai resolver o problema dessas pessoas. A princípio, eu acredito que vai ser um remédio que vai ser liberado já esse ano, ou ano que vem. Caro, muito caro. Mas como te lembra... É a curva de sempre, né? É a curva de sempre. Quando foi lançado o famoso Entresto, hoje em dia o Entresto está disponível no SUS, para os pacientes que o colega preencheu um formulário de 2, 3 folhas, etc. Ele está disponível. Essas novas drogas que eu te falei, aí, a dapaglifosina, a EMPA, que eram caríssimas quando foram lançados, acho que dinheiro de hoje, 400, 500 reais, hoje em dia, para quem tem mais de 65 anos, estão custando 80, 90 reais, Amém. Que é um preço acessível para um remédio que faz tu perder peso, baixar a tua pressão, melhora o teu rim, baixa o teu açúcar. Uma droga maravilhosa. E outras similares. Nós temos várias famílias dessas drogas, mas cada vez num preço mais acessível. Sempre que a gente fala em açúcar, é importante lembrar que a gente está falando de álcool também. Também, claro. Vira 100% açúcar, né? Fica. O álcool numa quantidade adequada, uma quantidade salutar, até, como eu já te falei uma vez, pequenas doses diárias não seria, já tem trabalhos que não seria deletério. Tipo, 2 taças de vinho ou 2 cervejinhas pequenas, latinhas, ou 2 doses de destilado. Isso é algo que a gente tem científico. Mas não faria mal. Quando a gente fala de coração, né? Tem outros coração. efeitos também. Tem outros efeitos, vai ter outros efeitos. É claro que ninguém deve começar a beber só porque não faz mal para o coração. Mas eu digo, esse tipo de dose não te causa efeito deletério. Mesmo para quem esteja tomando remédio para o coração. Até essa dose. O problema é que, tu sabe como é que é difícil, né? Perfeito. Esse controle é o fiel da balança, é o que nos faz dia a dia estar lutando contra a nossa natureza, realmente. Né? Doutor, quero saber que tipo de aparelhos, além do VOP, está vindo aí, que a gente vai poder monitorar bem, o que é bacana a gente botar no nosso check-up e que a gente consegue resolver ou no consultório ou lá na Unimed, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Dr. Benini. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o cardiologista, Dr. Luciano Benini, Dr. Benini, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente acabou de sair do maior SIC da história, 30ª edição, muita gente comprando, bons negócios, indústria, lojistas se encontrando e fazendo a roda girar, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Doutor, provocava o senhor antes do intervalo, né? É necessário que de tempos em tempos a gente vá, procure um médico da nossa confiança, tenha alguém que nos acompanhe na nossa história e que, junto com a gente, afira uma série de indicadores do nosso corpo, né? Bom, cardiologista, eu falei no começo, né, que é uma especialidade que mais nos preocupa. O doutor justificou dizendo que, claro, é uma das doenças que mais mata, não só no Brasil, no mundo. Mas também é uma questão muito pessoal minha, por todo o histórico de família, pessoal, o controle, o acompanhamento disso. O que é preciso a gente cuidar quando a gente vai procurar o nosso médico, preferencialmente o nosso cardiologista? A primeira coisa no cardiologista é controlar e aferir bem a pressão. Tu já deve ter feito alguns exames desses. Hoje em dia a gente está aferindo a pressão de uma maneira um pouquinho diferente, mesmo no consultório, mas a gente sabe que no consultório não é um número absolutamente fidedigno. Não é. O ideal é ter um número que te diga qual é a tua média diária, porque muda muito. A vozinha chega na frente do médico, fica tranquila, a pressão baixa. Chega em casa, a coisa muda. O paciente tenso, chega na frente do consultório, a pressão sobe. Vai para o escritório, vai para casa, a pressão é outra. Então a gente tem aqueles aparelhos que monitoram a pressão, que tu já viu, tu já fizeste, que é o mapa. Nós temos um aparelho que monitora o coração para ver principalmente as questões das arritmias. Nós temos muita gente que tem arritmia e não sabe, porque ou não sente nada, ou porque não consegue, como se chama, registrar. Então a gente grava o coração naquelas 24 horas com outro aparelho. A gente tem aparelhos que agora estão estimando a idade vascular, que é o VOP. O eletrocardiograma, que é o mais simples, o teste de esforço continua tendo seu peso, porque é um exame que, pelo menos, dando absolutamente normal, te poupa de fazer outros exames com raio, com radiação, etc. E também temos, se precisar, outros exames mais elaborados, que é a cintilografia miocárdica, a angiotomografia, que são exames que já dão uma olhada, uma avaliação das suas coronárias sem ser invasivo. Tridimensional, e por fim fora, o cateterismo, que seria o exame daí sim mais invasivo, porque a pessoa precisa ir para o hospital, pegar uma veia, invade, vai lá dentro e filma o coração. O que a gente tem, uma coisa muito boa que não tem radiação, uma radiação menor que uma mamografia, é o score de cálcio, que hoje em dia a gente está usando muito, que é um exame que avalia se tu tem cálcio nas coronárias. Uma espécie de tomo mais rápida, mais simples, mais barata e mais eficaz, e te dá a idade. Se a tua idade do score de cálcio, o teu número, for pequeno, 0, 10, tu tem uma enorme chance de não ter absolutamente nada no coração. Então são outros exames que ajudam. A eco de carótidas, que é muito importante, porque nos dá a espessura do teu início da aterosclerose. A ideia é sempre tentar pegar a doença, a aterosclerose, antes que ela se manifeste. E esses exames que eu te falei, alguns deles conseguem avaliar isso e dar uma ideia para o colega. Score de cálcio, a eco de carótidas, a rigidez vascular, que está em todos os congressos. Eu tenho uns colegas que sempre brincam com a gente, porque vocês têm aparelho demais, tem aparelho disso, tem aparelho. E aí eu tenho que mandar para eles uma foto, olha aqui, ó, 5 mesas sobre VOP, 5 mesas sobre rigidez, 3 mesas sobre score de cálcio, para eles não ficarem se deitando tanto, né? É impressionante. Mas essa é uma boa avaliação. Claro que tu não vai fazer todos os exames, tu vai fazer os exames que o colega, que o médico achar por bem. O exame de sangue de cálcio ele já pode ser um indicativo de como pretensamente sim, um exame de sangue, tu vai avaliar o teu açúcar, o teu perfil lipídico e principalmente a tua, se for necessário, a tua lipoproteína A, que está se dosando muito hoje em dia, que é um outro elemento, e tu vai ter uma reação, uma avaliação da tua inflamação, não talvez daquela proteína C reativa ultrassensível. Aquilo também te dá uma ideia
de como anda a situação inflamatória tua. E as pessoas que têm maior inflamação são as que têm mais fator de risco. Tem gente que descobre que teve infarto só por esse exame, é? Por alguns exames, tem gente que não sente nada. Nesse momento, nós temos alguém infartando nos ouvindo sem saber. Infelizmente. Loucura. E aí a C reativa, essa pode Não. Aí não. Aí não. Porque aumenta muito o número pós-infarto. Isso é um exame para avaliação. Entendi. A questão do infarto vai ser feito por uma ecocardio, um eletrocardiograma, depois. A paciente às vezes, mas doutor, nunca senti nada. Está no banco, agora está infartando. A questão de cálcio dentro do organismo, ela é uma produção própria? É um excesso de alimentação? É o leite que eu comi muito, ou queijos? No caso, a colocação de cálcio nas placas, na realidade, é uma reação inflamatória que se acontece em função dessas agressões ao teu endotélio, ao teu vaso, essa camada interna do vaso, a camada interna e a camada média. Nisso aí, essa agressão do fumo, do cigarro, que a gente não falou, do diabetes, da pressão alta, é que começa a criar aquilo ali e aquilo ali depois começa a calcificar mais tarde. Mas pelo nível do cálcio eu posso ter uma ideia de quão obstrutivo está ou não. Nós falamos de aterosclerose. Tem aterosclerose e arteriosclerose. Tem a aterosclerose e a arteriosclerose. São duas coisas diferentes. São duas coisas um pouquinho diferentes. Uma é mais igual. Cita mais a questão do envelhecimento vascular, que todos teremos, todos temos. Nós todos temos. Está crescendo, está envelhecendo. Está envelhecendo, exatamente. E isso é um contínuo. E esses termos são um pouquinho diferentes, porque denotam duas coisas fisiológicas um pouquinho diferentes. E a carótida, hein? Qual é a carótida não dá um grande vaso, porque é um vaso facilmente acessível, né? É um exame facilmente realizado. Só encosta o transdutor aqui, o doutor tem e consegue medir a nossa camada média e consegue ver se tem placa ou não. E a partir daí já começa o tratamento. Para um AVC é um pulo, tendo ali... Aí teria que ser uma lesão maior. E foi muito bom falar em AVC, porque, como eu estava te falando, muita gente não sabe que tem arritmia. E a arritmia do coração, a fibrilação, que é uma arritmia muito comum nessa faixa etária que nós já estamos, 60, 70, 80 anos, a pessoa às vezes não sabe que tem arritmia. Essa arritmia faz com que se crie um coágulo dentro do coração que sobe. É a maior causa de AVC hoje em dia em pessoas de idade, não é nem tanto as placas, nem tanto o entupimento, é por uma migração de um coágulo do coração. Por isso que várias vezes no check-up a gente pede, doutor, mas precisa fazer esse exame chato de botar o aparelho? Precisa, porque daí é que tu avalia melhor. E tu me falou em coisas novas, e cada vez está mais comum. Nós temos hoje em dia, quando a gente não pega pelo Holter de 24, 48 horas, a gente tem hoje em dia um pequeno aparelhinho que é implantado, 2 pontos, debaixo da pele, que faz um Holter durante 20, 30 dias, sem o paciente estar precisando botar aqueles aparelhos toda hora. Que faz o barulho chato a cada tantos minutos. Bom, aquele outro que mede a pressão. Acorda o cara. Acorda o cara, uma chatice. Enfim. Maravilha, doutor. Então é isso aí. Acho que... Sempre elucidativo, sempre instigante conversar com o senhor. Mas, acima de tudo, provocativa que a gente faça as coisas que precisam ser feitas. Né? No mínimo, acompanhar e tomar um puxão de orelha de vez em quando, que isso não faz mal. De vez em quando, Não faz fazer mal nenhum. Só faz bem, vida longa e feliz para todos nós, cuidando bem da nossa saúde. Doutor Benini, sempre uma honra receber o senhor aqui. Obrigado por ser nosso amigo na nossa Vale TV e generosamente conversar com os nossos telespectadores e internautas. Estou sempre à disposição. Hoje uma conversa de peso com um médico cardiologista, doutor Luiz. Sempre bom ter bons amigos cardiologistas, né? O doutor Luiz Fernando Benini, no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.